Semana passada o Senhor ministrou-nos acerca da beleza de Jesus na igreja. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito importante numa igreja. Em todo o lado é importante, numa casa é importante, numa família é importante. E na igreja talvez assuma ainda mais importância. Vamos falar de unidade. A unidade de Jesus nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, é o último Evangelho, no capítulo 17. Perdão. João 17, vamos ler do 20 ao 23, dos versos 20 ao 23. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz sobre unidade. Então diz lá no verso 20 do capítulo 17 de João: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amém. Meu Espírito Santo, colocamos esta palavra nas tuas mãos. Eu oro para que sejas tu a ministrar esta palavra, possas usar a minha vida apenas como um instrumento, Senhor, para levar a tua palavra, mas que sejas tu a ministrar aos nossos corações, que sejas tu a gravar esta palavra nos nossos espíritos, Deus, para nós entendermos a importância da unidade, da mesma forma que Jesus nos está a ensinar. Abre os nossos ouvidos espirituais, tira toda a preocupação que alguns de nós possam ter, tudo aquilo que nos possa ajudar a desconcentrar, para nós estarmos focados naquilo que tu tens para nós nesta manhã, Senhor. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Esta passagem é poderosa. O Senhor Jesus não é gago. Amém. O Senhor Jesus está a repetir muitas vezes a mesma coisa, não porque ele tem nenhuma dificuldade em falar, mas porque é importante nós ouvirmos. A Bíblia ensina-nos que a nossa fé vem por onde? Por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por isso Jesus muitas vezes dá esta ênfase. E Jesus fala aqui nestes 4 versículos, muitas vezes, mim. Seja Ele, mas também está a falar isso para quê? Para que nós possamos ser transformados, para nós podermos ser diferentes. E quando Jesus está a falar o mim, não é porque Jesus se julga, embora seja Deus em forma humana, mas se julgue muito importante, é porque é importante termos os olhos colocados nele. É importante olharmos para Ele. E neste momento, quando o Senhor Jesus está a trazer esta declaração, o Senhor Jesus está a entregar a sua vida por nós. Chegou a hora de Jesus partir, chegou a hora de Ele se entregar, e vemos que a sua grande preocupação não está a ver com o que Ele vai sofrer quando for para a cruz. A preocupação de Jesus é a nossa vida. Como é que nós vamos ficar? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós podemos ficar mais próximos dEle? Então é por isso que Ele nos traz esta passagem. E esta passagem é mais um exemplo do amor de Jesus por nós. Abre comigo, se ainda tens a Bíblia aberta ou ligada, no mesmo capítulo, abre lá no verso 15. João 17, abre no verso 15, mais um pormenor que o Senhor Jesus nos dá. Tem preocupação com as nossas vidas. Diz lá em João 17, 15, Jesus a falar com o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Amém. O Senhor Jesus sabe que nós temos que viver no mundo. Nós não podemos viver de outra forma. Somos seres humanos, temos que viver no mundo, mas Ele sabe que o mundo é mau. Então o Senhor pede para que Deus nos livre do mal. Deus não nos vai tirar do mundo, mas livrar-nos do mal. Jesus pede para nos tirar da corrupção, do meio da mentira, do meio do engano, do meio da doença, embora a gente saiba que o mundo tem isso tudo. Mas o Senhor Jesus pede para que o Senhor nos guarde, não disso, mas do mal. Porque isso faz parte. Como uma vez ouvi um pastor dizer uma frase que eu acho que é perfeita. Essa frase, ele diz: o mundo é injusto, mas Deus é justo. Então por isso Jesus cuida de nós, Jesus pede algo ao Pai por nós. O Senhor não se esquece de nós. Então o importante é Ele dizer o que é nestes 4 versículos que nós lemos. O Senhor quer que a gente possa viver em unidade. Porquê que é importante para Jesus? Porquê que é tão importante esta unidade? Porque o Senhor sabe que a unidade tanto pode destruir a humanidade quando ela existe à revelia de Deus, mas quando essa unidade está de acordo com os princípios de Deus, pode levar-nos a viver uma vida plena, uma vida de acordo com os princípios de Deus.
Aquela vida que Jesus nos diz na sua palavra. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando há unidade na nossa casa, quando há unidade na nossa família, quando há unidade numa igreja, nós podemos experimentar essa vida plena que o Senhor tem para nós. Mas então, o que é unidade? É bom nós termos alguns conceitos. Se a gente for ao dicionário, a gente consegue perceber unidade, mas para não irmos perder tempo ao dicionário agora, unidade não é nós pensarmos todos da mesma forma. Unidade não é nós agirmos todos da mesma forma. Não é gostarmos todos da mesma cor. Não. Isso não é unidade. Isso é uniformidade. Uniformidade é que nós pensamos todos igual. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é, por exemplo, aqueles regimes de ditadores, como, por exemplo, a Coreia do Norte, onde toda a gente tem que usar até o penteado do grande líder, todos têm que vestir a mesma roupa, todos têm que comer a mesma comida, todos têm que fazer as mesmas coisas. Isso é que é uniformidade, porque quem não fizer ou é preso ou é morto. Ninguém faz por livre e espontânea vontade. Fazem por medo, porque as pessoas querem viver. Unidade é nós termos opiniões diferentes. Unidade é nós pensarmos até diferente em certas coisas, mas respeitarmos a opinião do outro, respeitarmos em primeiro lugar a autoridade de Deus, respeitarmos na nossa casa a opinião do esposo, a opinião da esposa e caminharmos de mãos dadas para construir o reino dos céus. Isso é unidade. Uns somos do Sporting, outros somos do Benfica. Tu falaste porque hoje é o dia do grande derby, Sporting-Benfica, mas isso não impede de nós sermos irmãos, de nós sermos amigos. Uns vão ganhar, outros vão perder, ou talvez empatar, mas a nossa vida continua. Unidade é isso mesmo. É a gente poder brincar uns com os outros, termos gostos diferentes, mas respeitarmos uns aos outros. Uns poderão achar que era melhor o culto ser de tarde, outros achar que era melhor à noite, outros achar que era melhor mais cedo, mas isso não invalida que onde nós estamos, no horário que nós estamos unidos, estamos a viver exatamente os mesmos princípios. Uns podem achar que nós devemos ir à igreja de fato. Há denominações que obrigam a estar de fato, as senhoras a terem uma roupa muito especial. Outros podem achar que podemos andar de uma forma mais informal, como nós estamos aqui na Arca. O importante é nós percebermos, eu estou a fazer isto debaixo da direção de Deus? Eu estou-me a afastar de algum princípio de Deus? Se eu não estou, se Deus me dá essa latitude para eu poder fazer coisas diferentes, isso é unidade. Respeitando aquele que se veste de forma diferente, respeitando aquele que se penteia de forma diferente. Unidade é quando eu, como igreja, como organismo vivo, decido algo em que eu até posso nem concordar inteiramente ou nem me rever, mas eu não vou amoar e não vou na direção contrária. Não. Vão todos por ali, mas eu não gosto. Então eu vou por aqui. Isso não é unidade. Isso é desunião. O oposto de unidade é desunião. E na nossa casa, todos nós que somos casados, todos nós que temos filhos, sabemos que a unidade é uma coisa que funciona. Quando os filhos percebem que não há unidade, o que é que os filhos fazem? Pedem uma coisa ao pai, o pai diz que não, ou à mãe, e vão fazer o quê? Vão ter com o outro. Sabem que não há unidade, sabem que eles não conversam, sabem? Na nossa casa não pode ser assim. Na nossa igreja não pode ser assim. Eu até me atrevo a dizer que na nossa vida tem que haver unidade com quem? Com Jesus. Aquele por quem a nossa alma esperou, como nós cantámos há pouquinho. Se nós não temos unidade com Jesus, nós vamos andar o quê? Vamos andar em angústia constantemente, porque sabemos que a Bíblia nos diz para fazer algo. E eu não faço porque eu não quero, porque sou teimoso. Então, quando há unidade, é completamente diferente. Eu não estou a falar de questões doutrinárias, porque questões doutrinárias não é suposto haver diferenças. Mas esta é a unidade que o Senhor Jesus espera de nós. Uma unidade em que todos remamos para o mesmo lado. Uma unidade onde, apesar destas diferenças que eu fui falando, nós devemos olhar para o irmão do lado, através de quê? Do olhar de Jesus. Nenhum de nós é digno de ser amado por Jesus e, no entanto, Jesus te escolheu amarmos. Então, quando nós olhamos para o próximo, através do olhar de Jesus, nós percebemos que o que é importante não são as diferenças, não são as nossas vontades, é o outro que é importante. Percebemos que a percepção que nós temos de vida muda completamente quando olhamos para o outro através dos olhos de Jesus, quando nós olhamos para o nosso irmão e percebemos, se Jesus o ama, porquê é que eu não o amo? Se Jesus ama o meu irmão, se Jesus me ama com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, quem sou eu para não ser capaz de amar o meu próximo e respeitar as suas diferenças, a sua individualidade e caminharmos em unidade? Isso é unidade, porque o que nos une é Jesus. E maior é o que nos une do que aquilo que nos pode diferenciar. Como eu disse, gostos à parte, vontades à parte.
O que nos une é o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando o Senhor subiu naquela cruz, é isso que nos une. O que nos une é o Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós cantamos, antes de começar a palavra, nós cantamos, declarando ao Santo Espírito para Ele estar presente no nosso lugar. Nós clamamos através do nosso louvor, através da nossa adoração. Quão importante é o Santo Espírito estar presente enquanto nós estamos juntos. Se nós estivermos aqui numa ministração, num culto, e o Espírito Santo não estiver presente, se houver pecado no nosso meio, nós estamos apenas a falar palavras soltas ao vento que não valem literalmente nada. Mas por mais simples que seja a palavra que o Senhor nos ministra, se o Espírito Santo está presente no nosso meio, é uma palavra que vem dos céus, é uma palavra que nos limpa, que nos purifica, é uma palavra que remove impurezas que possam haver em nós, tudo aquilo que possa estar de errado em nós, porque isso é o que faz o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, quando nós vivemos em unidade. Daí é importante nós vivermos em unidade. E se não fosse importante, Jesus não tinha pedido ao Pai. Claramente. Jesus não fez nada que não fosse importante, desde o milagre mais simples, se é que eu posso dizer que há um milagre que é simples, até ao milagre mais complexo, aquilo que cada um queira imaginar na sua cabeça, que a gente possa lembrar, num repente, num abrir e fechar de olhos, dos milagres que Jesus fez, que estão relatados na Bíblia, uns mais estranhos, uns mais complicados, outras coisas extraordinárias. Qualquer um deles só foi possível porque havia unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não houvesse unidade, não havia milagres. Lembra-te quando o Senhor Jesus, por exemplo, multiplicou os pães e os peixes para alimentar aquele monte de gente, aqueles milhares de pessoas que estavam ali. Jesus não pediu nada. Jesus apenas orou e entregou. Isto é sinal de quê? Unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem é preciso falarem entre eles. As coisas fluem. Nós, como esposos, como esposas, como casais, nós temos de ter essa unidade. Quando um olha, o outro já sabe o que a gente quer. Antes de falar, já sabe o que o outro pretende. Isso é viver em unidade. Mas nós, para termos essa unidade que o Senhor Jesus nos fala, como igreja, como casais, mas também como igreja, temos que fazer uma coisa muito importante, que é deitar fora os nossos conceitos, os nossos preconceitos, às vezes até juízes de valor que nós fazemos, olhando para o irmão do lado, pensamos, fazemos leituras, temos que deitar isso tudo fora. Tudo coisas que a gente muitas vezes foi acumulando, leituras que fomos fazendo ao longo da nossa vivência, da nossa caminhada espiritual, da nossa vivência ministerial. E muitas vezes há coisas que são errados, são erros que nós assumimos, muitas vezes são feridas que nos fizeram e que ficaram aqui guardadas na nossa alma, no nosso coração e que nos impede de dar uma segunda oportunidade àquele que um dia nos faz uma coisa de errado. Isso chama-se a capacidade de perdoar. Muitas vezes perdemos a capacidade de perdoar porque fomos feridos e ao perdermos a capacidade de perdoar, nós não conseguimos viver em unidade. Jesus ensina-nos a necessidade do perdão e ensina-nos a necessidade de olhar para o outro, mais uma vez volto a dizer, com os olhos de Jesus. Repara num pormenor muito importante nesta passagem. Jesus não está a orar para que toda a humanidade possa viver em unidade. Jesus está a orar por aqueles que são filhos de Deus. Quer isto dizer o quê? Lá no verso 20 diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O Senhor estava a falar para os seus discípulos e para todos nós que um dia iríamos crer nele. Porquê é que Jesus fala desta forma apenas para os que são filhos de Deus? Será que Jesus não se preocupa com a humanidade? Claro que preocupa. Mas Jesus deu uma opção: escolher a vida de Jesus. Aquele que não quer escolher, Jesus não vai obrigar a nada. Deus não vai obrigar a nada. Mas também não é relevante essa unidade, porque é a tal unidade que eu falei no início, unidade que é feita à revelia de Deus, afasta de Deus, unidade que existe debaixo dos princípios de Deus, levamos a ter uma vida plena. E não é possível ter essa unidade se não escolhermos Jesus. Por isso, Jesus está a falar para nós. Nós não podemos esperar que quem vive na cultura do mundo, numa cultura onde diz que o adultério é normal, que o roubar é normal, que o matar é normal, que falar mal do outro é normal, que mentir é normal, que subir no seu emprego de qualquer jeito é normal. Não podemos achar que quem faça isso seja capaz de amar o próximo como a si mesmo e o Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Não podemos. Não podemos imaginar isso. Agora, nós devemos esperar isso. Sim, de quem vive na cultura do reino, de quem vive a cultura de Deus, nós podemos esperar. E porquê é que é tão importante viver em unidade?
já que estamos aqui a falar tanto de unidade? É porque a unidade nos leva a alcançar níveis de realização inimagináveis. Todos nós sabemos que vão mais fortes. Vamos falar da nossa casa. Quando nós queremos a mesma coisa, quando nós na nossa casa temos um objetivo, não é o objetivo que o homem tem, não é o objetivo que a mulher tem. Quando, como casal, nós temos um objetivo de comprar algo, de fazer algo, de realizar algo, quando o objetivo é comum, parece que as forças vêm de onde elas não existem. Parece que a gente até consegue gerir melhor as nossas finanças. Tudo parece multiplicar. Porquê? Estamos em unidade, estamos em união. Espiritualmente falando, ministerialmente falando, não é diferente. A unidade permite-nos alcançar coisas que sozinhos ou em desunião não seria impossível. Se nós, imaginem, quisermos fazer aqui algo físico que seja muito pesado para carregar, o que é que nós fazemos? Pedimos a 2 ou 3 pessoas para pegar, por exemplo, um sofá, um frigorífico, uma máquina pesada. O que é que a gente faz? 2 ou 3 pessoas pegam. Não é um ficar a olhar e o outro a pegar. Isso é desunião, não sai do mesmo lugar. Agora, se 2 ou 3 pegarem e fizerem algo, nós conseguimos transportar. Se isto é no físico, no espiritual não é diferente. Porquê é que nós fazemos oração corporativa como igreja? Porque é diferente a oração dos justos. A Bíblia nos diz que a oração dos justos move os céus. Então, quando nós oramos como família, quando nós oramos como igreja, uma oração corporativa, não é mais forte. Não há essa coisa da oração forte. Eu sei que às vezes a gente fomos, na nossa caminhada ministerial, já ouvimos muitas vezes aquela frase: vou fazer uma oração forte. Não sei se é uma pessoa que tem mais músculo ou menos músculo, faz uma oração musculada. A Bíblia não nos fala de oração forte. Fala-nos de oração em unidade e em união. E quando nós, como igreja, unidos, estamos aqui na intercessão, nós igrejas como unidos, oramos por algo. Eu sei que isso acontece. Eu sei que isso muda as nossas vidas. Deixem-me dar-vos um exemplo sobre essa oração corporativa. Um testemunho que se passou comigo. Podem não entender, mas eu sei que aquilo fez diferente. Quando o meu filho, João Pedro, teve o cancro, foi no dia 1 de junho de 2006, nós entramos no Garcia de Horta no final da tarde. Depois de um jogo, havia um jogo de futebol para a Copa do Mundo, Portugal-Inglaterra. Portugal ganhou nos penaltis. E depois desse jogo, ele acordou, vomitar mais uma vez, fomos para o Garcia de Horta. Nessa madrugada, de sábado para domingo, para às 7 da manhã, ele fez um TAC e confirmaram que ele tinha uma massa, tinha um tumor no cérebro. E nessa altura, eu liguei para o meu pastor, da igreja onde eu estava na altura, e disse: olha, passa-se isto assim, assim. E está aqui alguém que estava lá presente e que se calhar se lembra disso. E nesse dia, a igreja começou um relógio de oração de 24 horas pela vida do João. Naquele dia, no culto, às 10h30 não conseguimos estar presentes, obviamente. A igreja tirou um tempo no seu culto para orar pela vida do filho de um membro. Eu tenho toda a certeza, toda a convicção absoluta que isso fez com que a cirurgia do João, que aconteceu na segunda-feira, corresse bem. Não tenho dúvidas nenhumas que aquela oração de 100 ou 200 pessoas que se uniram durante 48 horas em oração fez toda a diferença. Porquê? Porque a oração move os céus. A unidade move os céus. Então, quando nós, como cristãos, temos essa unidade é um testemunho poderoso, mas é apenas, mais do que um testemunho poderoso para o mundo, é uma barreira de proteção contra os ataques do inimigo. Nós sabemos que nós nos podemos guardar, claro, cobrir com o sangue de Jesus, claro que sim, é poderoso. O sangue de Jesus é a arma mais poderosa que existe, não há bomba atómica que se compara ao sangue de Jesus. Podemos revestir-nos e devemos da armadura celestial, claro que sim, é fundamental para nós como cristãos, mas a unidade numa igreja estabelece uma barreira que impede o inimigo de entrar, de pisar naquilo que é a menina dos olhos do Senhor. E isso é importante, nós temos essa unidade. Por isso Jesus orou pela unidade dos discípulos. Por isso Jesus orou aqui, pela unidade das nossas vidas, pela unidade da arca. E se eu te disser que o que Jesus pediu ao Pai foi para que a nossa unidade fosse a mesma unidade da Trindade? É? Porque está lá escrito. Abre outra vez, continua lá, no capítulo 17 de João. Lê o verso 21 comigo. Este capítulo 17 é fantástico. Aliás, a Bíblia toda é fantástica, mas
maravilhosa. Neste capítulo 17, no verso 21, diz lá assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. É esta unidade que Jesus está a falar. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Quando o mundo olha para a unidade que nós temos, é mais fácil o mundo crer que Jesus foi enviado por Deus. Porque o mundo não consegue compreender porque é que a sua igreja abdica de coisas comuns e banais que o mundo tem para fazer as coisas certas que o Senhor nos ensina e que às vezes não são fáceis de entender e nem fáceis de aceitar pelos outros. O mundo não entende isso e quando olha para nós, para a unidade que nós temos, o mundo pensa assim: não, tem que haver alguma coisa. Tem que haver alguma coisa neles. E é assim que nós também somos testemunhas de Jesus, de Samaria até aos confins da terra, através dessa unidade. O meu Jesus é mesmo assim ousado, maravilhoso, gostoso. Então o Senhor Jesus faz este pedido ao Pai para quem nós existe a mesma unidade que existe entre a Santíssima Trindade. É possível? Claro que é. Se não fosse possível, Jesus não podia. Claro que é possível a gente ter unidade uns com os outros, nas nossas diferenças termos unidade. E o que o Senhor nos diz é que coisas maiores nós faremos quando existir unidade em nós. Claro que Jesus sabia que a nossa natureza humana é complicada. Somos teimosos. Somos ou não somos? Somos. Às vezes somos mais parecidos com o guru mal disposto do que o que deveríamos. Às vezes acordamos, como costumamos dizer, com os azeites. Nem sei porque é que se diz com os azeites, porque o azeite até é uma coisa macia. Às vezes acordamos mais tipo com cara de limão, azedos, mesmo zangados. Jesus sabe que nós somos assim complicados, mas Jesus também sabe que é possível. E se não fosse possível, Ele não tinha entregue a sua vida ao mesmo tempo que faz esta oração. A Bíblia tem este exemplo fantástico, em que a Trindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas completamente distintas, mas que vivem em unidade, em respeito, que vivem em completa ligação um com os outros. Isto mostra-nos que três pessoas distintas não é um obstáculo para a unidade, é um complemento. Mostra-nos que é possível nós sermos diferentes, um mais alto, um mais baixo, um mais gordo, um mais magro, um com mais cabelo, um com menos cabelo. Mas a Bíblia nos mostra que é possível, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são completamente diferentes entre eles. Só que há uma coisa: nenhum faz o papel do outro. Eles complementam-se. O Filho não faz o papel do Pai não faz o papel do Filho, o Espírito Santo não faz o papel do Filho nem o papel do Pai. Mas cada um anseia pelo que o outro faz e debaixo daquilo que o outro faz, cada um complementa. Nenhum se preocupa. A gente pode ler a Bíblia, os 66 livros da Bíblia. Nenhum se preocupa se é mais importante que o outro. Jesus nunca está preocupado em ser mais importante que Deus ou que o Espírito Santo. Pelo contrário, Jesus diz sempre o quê? Que ao olhar para mim vê o Pai. Pai em primeiro lugar. Nenhum tem esse problema de eu tenho que ser importante. Nós não deveremos pensar em ser importantes. Amém? Nós devemos pensar em ser o quê? Unidos uns com os outros. Todos iguais aos olhos de Deus, em unidade. Deus é o Pai, Deus é o Criador, Deus é o Deus soberano, o Senhor Yahvé. Não há nada que se lhe possa chegar, não há nada que se lhe possa comparar, mas Jesus e o Espírito Santo percebem isso. Só que o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus criador de tudo aquilo que nós vemos e que nós não vemos, usou o quê? A sua palavra, que é Jesus, para que haja criação. É quando Deus usa a palavra, que é Jesus, que a terra se forma. É quando Deus usa a palavra, que é Jesus, que a criação acontece. É quando Deus usa a palavra, que é Jesus, que o perdão acontece. É quando Deus usa a palavra, que é Jesus, que a natureza é desafiada a ser mudada. Deus podia ter feito somente Ele? Claro, mas trabalham em unidade. Porquê é que Deus havia de fazer tudo sozinho? Deus é soberano. Quando o que Deus nos quer mostrar é que é possível eu ter uma complementaridade entre os meus para que tudo flua de forma diferente. Mas Deus, na sua soberania, foi desafiado através de Jesus também a fazer o quê? A abrir mão da sua glória, encarnar como homem, sofrer o mesmo que nós sofremos, as dores, o frio, o calor, os maus tratos, a morte, a humilhação. E Jesus em nenhum momento fez algo diferente de quê? Obedecer para que a glória do Pai não fosse posta em causa. Pelo contrário, para que a glória do Pai fosse cada vez mais importante, fosse cada vez mais forte e todos pudessem ver em Jesus, no seu sacrifício, a glória do Pai.
Ao mesmo tempo em que Jesus está a fazer isto tudo, Ele nos fala que vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, para terminar o que Ele não fez. Os três complementos. Deus podia ter feito tudo? Podia. Mas não nos mostrava o que é a unidade. Então, quando nós vemos a obra de criação do Deus soberano, a obra de redenção de Jesus e a obra de restauração e de graça do Espírito Santo, nós conseguimos perceber este fenómeno da unidade. Nós conseguimos perceber que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, três pessoas distintas, formam algo poderoso, porque estão unidos por um mesmo princípio, que é o quê? O amor que os une. E isso faz toda a diferença em nós. A unidade entre eles é tão grande que Jesus se entregou para que se cumprisse a missão. Jesus podia ter dito que não, mas entregou. Tinha uma missão. Não vou pôr em causa o meu compromisso, o meu amor com o Pai. E o Espírito Santo veio para terminar essa missão. É este tipo de unidade que o Senhor Jesus deseja para nós. É este tipo de unidade que é importante. Se nós vivermos este tipo de unidade, não há limites para o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E agora a gente pode pensar assim, é possível viver em unidade longe de Deus? Claro que é possível. Mas lembra-te, unidade com Deus, nós experimentamos uma vida plena. Unidade à revelia de Deus, nós não experimentamos essa alegria, nem essa vida plena. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis, ou liga, para te mostrar um exemplo de unidade sem Deus. No capítulo 11, Gênesis 11, 4 ou 6. Só aqui rapidinho, só estes 3 versículos, para mostrar o que é uma unidade sem Deus, que é possível, é possível. Diz lá assim, então, no verso 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amém? Este é um exemplo de unidade que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus, mas não deixa de ser unidade e de resultar. A verdade é que eles fizeram uma torre, para os padrões daquela altura, era imensa e estava quase a chegar ao céu. O que quer que isso seja. Como é que nós sabemos que existe unidade? Porque a Bíblia nos diz que falavam a mesma língua e a mesma fala. Estavam de acordo em tudo. Isso é o conceito de quê? De unidade, aquilo que a gente acabou de falar. Podiam ter opiniões diferentes, podiam ter desejos diferentes, mas eles estavam numa missão com aquela unidade. Qual era a missão? O objetivo do povo a construir a torre? O propósito que nós lemos aqui era tocar o céu. Não é? Cujo cume toque nos céus. Esse era o desejo de Deus, diz aqui no verso 4, logo que nós lemos. Então, acham que era possível tocar o céu? Claro que não era possível tocar o céu. O céu é algo que está a uma distância enorme e não é possível tocar o céu. Mas eles tentaram tocar o céu. Tiveram essa unidade para tentar chegar ao céu. Só que a torre não foi construída debaixo da vontade de Deus. Esta torre foi construída como um ato de orgulho, um ato de, sei lá, eu sou capaz, eu não preciso de nada, eu sou ambicioso para fazer algo. Então, esta torre foi construída nesse sentido. Após o dilúvio, foi construída quando o povo quis mostrar que não precisava de Deus, que era capaz de fazer as coisas. Na realidade, o grande objetivo deles, embora eles não digam aqui claramente, era desafiar Deus, era ser maior que Deus. O tocar o céu, o objetivo era chegar ao lugar onde Deus habitava. Era isso que eles queriam, poder desafiar Deus. A humanidade queria isso. E o que nós vimos no verso 5 é que realmente aquilo devia ser uma construção tão imponente, tão grandiosa, que Deus desceu dos céus para vir ver a obra. Vejam bem, quantas vezes Deus desceu dos céus? Não são tantas quanto isso. Claro, desceu em Pentecostes para entregar as tábuas da lei. Desceu através do seu Espírito Santo quando entregou as línguas de fogo em Pentecostes também. Desceu através do seu Espírito Santo sob uma forma corpórea quando Jesus foi batizado. Não estamos a falar de Jesus, claro, mas o Deus Todo-Poderoso
desceu dos céus para vir esta obra. Não é que Deus não visse do céu, mas veio para mostrar que aquilo que está a acontecer ali é algo que é contra a sua vontade. Quando nós fazemos algo de acordo com a vontade de Deus, Deus move-se a nosso favor. Quando nós fazemos algo em que a única coisa que existe é a nossa ambição, o nosso desejo de desafiar Deus, é diferente. Nós afastamos-nos de Deus. A ambição pode ter, melhor, a unidade, pode ter motivações corretas ou incorretas, que neste caso é a ambição. Uma motivação correta é nós fazermos algo com um objetivo comum e que o nome de Deus seja engrandecido. Neste caso, não era. E seja qual for a motivação, ela pode sempre gerar consequências boas ou más. Quando a motivação é boa, vai-nos gerar consequências boas. Quando a motivação é incorreta, é desafiar Deus, consequentemente, o que eu vou colher não vai ser nada de bom, não vai ser nada de correto. Consequentemente, o que eu vou colher é algo que não é bom. Neste caso, a consequência foi que o Senhor separou o povo para que, de uma forma clara, eles não continuassem a falar a mesma língua e a ter o mesmo propósito, para que eles não se juntassem de uma forma tal que conseguissem desafiar Deus. E isso foi uma unidade feita à revelia de Deus, em que Deus interveio e fez isso. E porquê é que Deus separou o povo? Achas que Deus ficou preocupado que chegassem ao céu? Não, claro que não. Achas que Deus se sentiu desafiado? Deus não se sente desafiado. Deus é soberano. Deus não precisa de se sentir importante. Nada disso. Deus não deixaria de ser Deus com um torre a chegar ao céu ou sem torre a chegar ao céu. Isso não muda nada. O que Deus sabia é que se eles fossem bem-sucedidos a criar uma torre que chegasse ao céu, eles iriam tentar outras coisas ainda piores. Outras coisas em que o seu orgulho ainda iria ser mais forte, a sua arrogância ainda iria ser mais forte, a sua sobranceria ainda iria ser mais forte. E isso teria consequências para eles e para o próprio planeta Terra. E era o momento, após o dilúvio, de começar um tempo novo para a humanidade. Era um momento em que a humanidade tinha que deixar de ser unida para fazer as coisas erradas. Tinha que deixar de ser unida para fazer as coisas contrárias à palavra de Deus. Por isso Deus fez esta diferença. Infelizmente, hoje em dia, a humanidade continua a desafiar Deus, o equilíbrio da natureza, com tantas coisas que se fazem por aí, com a forma como se nos países onde não há chuva, naqueles países mais do deserto, hoje em dia os países poderosos conseguem disparar para o céu para provocar nuvens e fazer chuva. Claro que isso tem consequências gravíssimas. E nós sabemos que o mundo hoje está a caminhar de uma forma tal em que o equilíbrio entre o que Deus tem para nós e a natureza é completamente diferente. Eu estive a ler esta semana ou semana passada, já não me recordo, estive a ler umas coisas sobre uns especialistas, isto a propósito da forma como a inteligência artificial está aí a tomar conta das nossas vidas, literalmente. A forma como hoje nós não podemos acreditar em nada que nós vemos. Hoje nós não podemos acreditar num vídeo que se vê, não sabemos se aquilo é verdade ou se é mentira. Hoje não podemos acreditar numa frase que alguém nos diz. Hoje, por exemplo, já estão a ser feitas fraudes em que a pessoa recebe uma imagem. Antigamente a gente recebia uma mensagem no WhatsApp ou a pedir ajuda, a pedir dinheiro emprestado. Hoje já se recebem vídeos com o familiar a dizer, olha, preciso de ajuda, manda-me X, manda-me não sei o quê. Porquê? Porque eles pegam nas fotografias que as pessoas propagam pelas redes sociais, com a inteligência artificial, fazem um vídeo, põem a voz da pessoa com base numa gravação que ela faz, num texto que ela tem na rede social, e fazem isso. Hoje a gente não pode acreditar, se amanhã o João mandar uma mensagem a dizer assim, Pedro, manda-me 10 euros que eu estou aqui na rua, esqueci-me do dinheiro. O que eu lhe vou fazer é telefonar a de seguida e perguntar, és mesmo tu, João? Hoje não se pode acreditar nisso, porque as pessoas fazem coisas inimagináveis. Mas eu estava a dizer que estive a ler, segundo aí uns especialistas, aqueles homens que estudam e que andam a par das coisas que andam a acontecer. Segundo esses especialistas, a partir de 2032, ou seja, daqui a 6 anos, vai ser possível a ciência começar a retardar o envelhecimento. Vai ser possível começar a não envelhecer a partir de 2032. Claro, para quem tem dinheiro, mas daqui a uns anos, mesmo para aqueles que não têm dinheiro, vai ser possível isso. Ou seja, estamos a pôr em causa as leis
que o Senhor criou para a humanidade. Mas mais despreocupante do que isso é que, segundo esses mesmos especialistas, daqui a 4 anos, em 2030, vai ser possível começar a injetar nanopartículas no ser humano e o ser humano começar a ter acesso à inteligência artificial sem ter que pagar sequer num telefone ou num computador, apenas com a sua mente. E isto vai acontecer. Eu acredito que quer dizer que o Senhor Jesus está muito próximo para voltar, com toda a certeza. E temos de estar preparados para a volta de Jesus. Temos que estar atentos, mas isto é o que vai acontecer. Está a acontecer e coisas já se estão a fazer, coisas que a gente nem imagina. Esta semana, a semana passada, foi lançado e está grátis para quem quiser um aplicativo de inteligência artificial de uma empresa que em 3 semanas valorizou 3 milhões de vezes o seu valor inicial, porque está a fazer coisas que os outros não conseguiram fazer até hoje. Para vos dar uma noção, quem gosta destas coisas, não sei se conhecem uma empresa que é a NVIDIA, que é a empresa que faz os chips para os computadores e para os telefones e as placas gráficas. Essa empresa, nos últimos 3 meses, despediu 80% dos funcionários, porque criou uma inteligência artificial que faz os chips sem precisar das pessoas para fazer nada. 80% dos funcionários, tinha milhares de funcionários no mundo todo, principalmente em Taiwan. Isto é o mundo que está a acontecer numa unidade à revelia de Deus. E nós, como cristãos, temos de estar preparados para enfrentar isto. Como? Agarrando-nos cada vez mais à palavra de Deus. Agarrando-nos àquilo que Deus tem para nós. Não deixando que estas coisas nos entrem pelos ouvidos, nos entrem pelos olhos. E nós ficarmos acossados com medo. Não. Nós ficarmos atentos ao que está a passar e percebermos que temos que preparar a nós e à nossa casa para que Jesus volte mais rápido do que nós estamos à espera. Talvez mais rápido do que um dia nós pensámos, embora a gente saiba que os sinais nos vão mostrando que está próximo. Então, tudo isto que eu vos estou a dizer é a Torre de Babel dos tempos modernos. Não é uma torre que vai até ao céu, mas é uma torre que se espalha para que todo o ser humano se sinta Deus. Claro que esse é o grande objetivo. Porque é que alguém não quer morrer? Porque quer se sentir Deus. Porque tem dinheiro e quer viver. Porque é que alguém quer ter uma inteligência maior que o que já tem hoje? Porque quer se desafiar Deus. É a mesma coisa que aconteceu em Gênesis. Hoje, milhares de anos mais tarde, a humanidade a desafiar o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que estar atentos. Pergunta para nós, será que nós no nosso coração também tentamos desafiar Deus de alguma forma? Na nossa humanidade mais simples. Será que de alguma forma nós queremos mostrar que somos capazes, sem Deus, de conseguir o que queremos, conseguir o que precisamos, seja a que preço for? Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós não damos espaço a isso. Quando Cristo vive realmente no nosso coração, não pode haver espaço para o orgulho, não pode haver espaço para a arrogância, não pode haver espaço para tentarmos ser senhores da nossa vida, não pode haver espaço para eu decidir ir por ali, quando Jesus me está a dizer que o caminho é por ali. Não posso ficar estribado nos meus conceitos, nas minhas, perdoem-me a expressão, nas minhas manias, muitas vezes, e não fazer aquilo que Deus tem para nós. Quando nós temos Jesus no coração, não pode ser assim. Não foi para isso que Jesus pediu ao Pai, para vivermos em unidade. Mas Jesus não pediu apenas para vivermos em unidade. Jesus pediu-nos ainda algo mais poderoso. O Senhor nos diz lá que nos dá a glória que o Pai lhe deu. Quando nós vivemos em unidade, a glória que Jesus recebeu do Pai é a glória que o Senhor entrega a cada um de nós. Para quê? Para nós sermos um com Ele. Então, quando nós... Pensa bem, quando o Senhor diz que nos dá a sua glória, há pouquinho falei de milagres. Se nós tivermos a glória de Jesus, não há limites para a nossa vida. Não há limites para sermos importantes, para andarmos aí vaidosos. Não. Não há limites para que outros possam ver a vida de Deus em nós. Não há limites para nós irmos na rua e orarmos por um enfermo. Não há limites para nós irmos na rua e vermos uma pessoa triste e nós darmos uma palavra de ânimo e mudarmos a vida dessa pessoa. Não há limites para isso. Não há limites para o nosso vizinho da frente, o nosso vizinho do lado, o nosso vizinho da rua de cima. Perceber quem é Deus através das nossas vidas. Isso é a glória de Deus. Através de Jesus e através de nós. E como é que é possível? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. Nós não podemos de forma alguma esconder esse Espírito Santo. Nós devemos
trabalhar o Espírito Santo em nós, se é que eu posso dizer isto desta forma. Nós devemos orar para que o Espírito Santo ative os seus dons em nós. São 9 dons que o Senhor tem para nos entregar. São 9 dons que o Senhor tem para ativar nas nossas vidas. E isso só é possível quando temos essa unidade com Jesus. Todos nós falamos em línguas ou oramos em línguas estranhas. Há mais 8 dons à nossa espera. Que a gente possa clamar por isso. Que a gente não fique satisfeito com o que já tem. Que a gente não fique contente com aquilo que já alcançamos. Mas que nós estejamos disponíveis para que Deus possa fazer mais nas nossas vidas. Para que Deus possa mudar-nos ainda mais. E um exemplo disso, e nós vamos celebrar isso daqui a um mês e uma semana, mais ou menos, é quando nós celebrarmos Pentecostes. Pentecostes é o exemplo dessa unidade. Todos estavam a fazer o quê? No mesmo lugar. Porquê que estavam? Porque Jesus disse, vão para Jerusalém e aguardem. E eles fizeram o quê? Não sei se vou. Se calhar não vou. É muito longe. É muito tempo. Eles fizeram isso? Minha Bíblia não. Minha Bíblia diz que eles foram o quê? Obedeceram, foram para Jerusalém. E lá estiveram o quê? Em oração. À espera que Jesus cumprisse o que Jesus tinha dito. Jesus falhou alguma vez? Não. Eles sabiam que Jesus não falhava. Então eles ficaram lá à espera. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que se tratasse. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. É essa glória que Deus nos quer entregar diariamente. Não apenas quando nós estamos reunidos aqui ao domingo. Não apenas quando o Espírito Santo fala connosco. Não. É todos os dias. Quando nós oramos, quando nós buscamos, nós sentimos o Espírito Santo a pulsar no nosso interior e a nossa vida ser diferente. Quando há unidade, o céu desce na terra. É isso que nós devemos querer alcançar na nossa casa. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, pela unidade, pelo amor que nós temos, mas também porque Jesus se faz presente através do seu Espírito Santo, quando nós nos sentamos na mesa, quando nós abençoamos uns aos outros, quando nós nos deitamos, quando nós acordamos. Isso é o céu descer à terra. Em Jerusalém só foi possível porque eles obedeceram. Estavam em unidade, estavam em concordância, estavam em oração. Nenhum estava zangado porque já estava à espera há muito tempo. Não. Todos estavam à espera. Foi essa unidade que preparou o ambiente para que o Espírito Santo pudesse vir. Quando a igreja está unida, o céu move-se a nosso favor. Amém. Podemos ficar de pé para terminarmos. Amém. Quando nós vivemos em unidade, nós atraímos a presença de Deus. Isso é inquestionável. Quando vivemos em unidade, as nossas orações ganham força. Quando nós vivemos em unidade, os nossos relacionamentos pessoais são fortalecidos. A unidade é exatamente isso. É Deus fazer a diferença nas nossas vidas. Quando nós vivemos em unidade, a igreja torna-se um lugar frutífero. Até me atrevo a dizer, quando nós vivemos em unidade, a nossa casa também é um lugar frutífero. A nossa casa é um lugar onde há vida. É um lugar saudável. Quando nós vivemos em unidade, nós não somos presa fácil do pecado. Não somos. Quando nós vivemos em unidade, a nossa família caminha no mesmo propósito. Vamos ter dificuldades? Vamos. Vamos ter adversidades? Vamos. Vamos ter tribulações? Vamos. Nada disso muda. Mas a nossa família caminha no mesmo propósito, de uma forma saudável, de uma forma completa com Jesus. Quando nós vivemos em unidade, nós escolhemos viver a vida que Jesus tem para nós. Quando nós vivemos em unidade, nós estamos a fazer a vontade de Jesus. Amém. Podemos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Amém. Senhor meu Deus, nós te damos graças por esta palavra, Senhor. Nós te damos graças pela possibilidade de, juntos como irmãos, meu Deus, estarmos em unidade, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos ouvir a tua palavra, podemos ouvir o que tu tens para cada um de nós, podemos entender a importância dessa unidade, meu Deus. Nós te damos graças, Senhor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo anseiam que nós possamos viver em unidade. Meu Deus, eu oro para que cada um de nós possa resplandecer a glória de Jesus nas nossas vidas. Oro, meu Deus, para que cada um de nós possa entender a importância de nos alinharmos com a tua vontade, nos alinharmos com o teu propósito, mesmo que não concordemos com tudo, mesmo que nem tudo seja aquilo que nós imaginávamos,
mas que nós, como casais, como famílias, como igreja, Senhor, nós podemos caminhar num só propósito, que é adorar o Deus vivo e andar segundo o seu chamado para as nossas vidas. E eu oro, meu Deus, para que tu nos possas ajudar a entender a importância de nós deixarmos de pensar apenas naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos, mas nós podemos pensar na forma que o Senhor espera de cada um de nós. Vem transformar o nosso coração nesta manhã, Senhor. Vem-nos mostrar quem Tu és sobre as nossas vidas. Vem-nos mostrar, meu Deus, como nós podemos ouvir o que Tu tens para nós, como nós podemos andar nos Teus passos, como nós podemos sonhar aquilo que Tu tens para cada um de nós e não mais vivermos os nossos sonhos independentes, vivermos os nossos desejos independentes. Meu Deus, ajuda-nos a não construirmos torre de Babel para cada um de nós. Não queremos isso. Não queremos viver à revelia do Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, a construir algo que seja duradouro, a construir algo que seja eterno contigo, meu Deus. Fala connosco nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos. Se nós temos necessidade, Senhor, de nos libertar de algo, que Tu nos possas libertar, Senhor Espírito Santo. Se há algo no nosso coração que é contrário à Tua vontade, hoje é o dia, Senhor, em que Tu possas fazer essa mudança nas nossas vidas. Que hoje seja o dia em que Tu nos possas trazer o entendimento da necessidade que nós temos de mudar, meu Deus. É o que eu oro no nome santo, Senhor Jesus. E para a glória de Deus.